Bom dia. Estacionamento irregular em calçadas é um dos principais problemas do trânsito em São Luís. Os preparativos de Sampaio Correia e Motoclube para o confronto de hoje no Castelão. Oficina de tambor de crioula mantém viva a cultura maranhense. O Repórter Maranhão está começando agora. Mais uma tentativa de fuga foi registrada em presídios de São Luís. Desta vez foi no Centro de Detenção Provisória do Complexo Penitenciário de Pedrinhas. Na madrugada de hoje, as grades das celas foram cerradas e um caminhão guincho apreendido seria usado para derrubar o muro dos fundos da unidade prisional. De acordo com o secretário de Justiça e Administração Penitenciária, Sebastião Uchoa, os criminosos que dariam apoio aos fugitivos recuaram após o revide dos seguranças que trabalhavam nas guaritas. E com o fim das aulas, agora a preocupação é com o próximo ano letivo. Vamos falar ao vivo com a repórter Luanda Belo, que dá algumas dicas. Bom dia, Luanda. Bom dia, Edmilson. Então começou a temporada de renovação de matrículas e com ela os famosos reajustes. Então é preciso que os pais e os responsáveis estejam bastante atentos às cláusulas de contrato antes de fechar com a escola. Para conversar sobre esse assunto, a gente fala agora com José Carlos Júnior, chefe de atendimento do PROCON. Bom dia, Carlos. Bom dia. Bom, com relação ao reajuste da matrícula, as escolas têm um limite? Como é que é feito esse reajuste? Elas podem aumentar além da inflação ou existe um limite para elas? Certo. Hoje em dia, infelizmente, a Lei 9.870, ela permite apenas um reajuste a cada 12 meses, né, a cada ano da mensalidade escolar, mas ela não limita o índice de reajuste, né? Se ela não diz que é 10, 20, 30%, 5%. Então, infelizmente, não tem essa norma legal ainda que determine um valor máximo ou um valor mínimo de reajuste. Ele determina apenas o reajuste de acordo com os gastos da instituição escolar. Mas os responsáveis podem questionar esse aumento? Podem sim, desde que o aumento ele seja excessivo ou então abusivo, né? Ele seja em excesso ao que efetivamente a escola vai desembolsar com os gastos da prestação de ensino. O consumidor ele pode discutir toda vez que o contrato for excessivamente oneroso. Isso inclusive é um princípio básico de defesa do consumidor contido lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que permite sempre o consumidor discutir o contrato. Algumas escolas também cobram uma taxa de reserva de matrícula. Isso é legal? Não, essa taxa de reserva de matrícula, ela acaba simplesmente sendo para reservar aquela matrícula, reservar aquele contrato. A escola ela pode cobrar essa taxa para prever quantos consumidores eles terão, certo? Mas uma vez que o consumidor desistir daquele contrato, ou então ele decidir não mais fazer aquela contratação por qualquer motivo, ele tem que receber a devolução dessa reserva de matrícula, uma vez que ela não é o próprio contrato em si. Certo. E com relação às exigências na lista escolar, aqueles materiais que, na verdade, os pais sempre questionam se aquilo ali o aluno deve mesmo levar. Esse ano teve uma mudança legislativa, acrescentaram o parágrafo 7º, né, na Lei 9.870, que proíbe, né, ela determina nula qualquer cláusula que determine no contrato, qualquer cláusula que determine vantagens de materiais escolares para uso coletivo, em favor da instituição de ensino. Então, toda vez que tiver um material de uso coletivo, ou então que seja um material para uso administrativo da instituição escolar, o consumidor ele não é obrigado a pagar e essa cláusula será declarada sempre nula. As escolas também costumam cobrar taxas para cursos extras como informática, esportes, língua estrangeira. Isso também é legal? Não, eles podem cobrar esses serviços acessórios, mas o consumidor nunca será obrigado a contratar esses serviços acessórios. Se eles condicionarem o consumidor a contratar os serviços educacionais para contratar, mediante a contratação também dos serviços acessórios, isso caracteriza, certo, a venda casada, que além de ser prática abusiva, também é crime. E é crime também cobrar para o aluno fazer uma recuperação chamada a segunda chamada?
Não, crime não é, certo? Mas uma segunda chamada em virtude de uma prova perdida pelo aluno, ele deve sim pagar, porque ele não fez a prova de acordo com o calendário, mas cobrar uma prova final, uma recuperação de uma prova que o aluno fez é indevido, porque esse gasto deveria estar previsto no valor da mensalidade, que é o risco da atividade da instituição de ensino, saber que haverão alunos que necessitarão de uma recuperação, que necessitarão de uma prova final. Obrigada. Bom, então tá aí as dicas para quem vai fazer a renovação de matrícula. Voltamos com você, Edmilson. Obrigado, Luanda. E na manhã de hoje, estudantes da Universidade Federal do Maranhão voltaram a interditar a Avenida dos Portugueses, bloqueando o trecho próximo à barragem do Bacanga, no sentido centro-Itaqui. Há mais de uma semana, digo melhor, os manifestantes reivindicam a entrega de um prédio dentro do campus aqui da capital, para servir como residência estudantil. E o reitor Natalino Salgado afirmou que não pode atender à reivindicação por motivos jurídicos e apresentou uma proposta de criação de uma nova casa dos estudantes dentro da cidade universitária. Mas os manifestantes não aceitaram. E veja no próximo bloco, Sampaio Corrêa e Motoclube se enfrentam logo mais na final do segundo turno da Copa Cidade. E ainda nesta edição, a oficina mantém viva a tradição do tambor de crioula. É logo após o intervalo. Agora são 11h35. A Igreja Messiânica é uma religião que foi fundada no Japão, por um japonês chamado Mokichi Okada. O objetivo principal é transformar esse mundo num paraíso. O Jorei, que é um nome japonês, se a gente for traduzir o nome, é purificação do espírito. Através das mãos, a gente transmite essa energia, durante um tempo, tem um período para cada pessoa, né? Isso acontece nas igrejas. O amor, na nossa concepção, ele não é uma coisa dita. O amor, ele é praticado. O amor altruísta, que a gente chama. O amor que proporciona felicidade para as pessoas. Cultura e fé. TV pública, porque eu nunca fui abordado por esse assunto. Você é nosso parceiro na construção da comunicação pública. Eu gostaria de mais coisas relacionadas com a natureza, né? Instrução quanto à escolha de profissão. Tivesse bastante conteúdo musical. Que nós possamos ver o Rio de Janeiro, Minas, Pernambuco, Goiás. Hoje em dia você quase está perdendo essa identidade. Acesse epc.com.br/Vale Conosco. Aqui você tem voz. Agora vamos falar de futebol. O Sampaio Corrêa volta a campo hoje para enfrentar o Motoclube. Com o fim da Série C do Campeonato Brasileiro, a equipe tricolor se concentra para levantar a taça da Copa Cidade de São Luís. Após desperdiçar o tetracampeonato brasileiro no último jogo da decisão da Série C contra o Santa Cruz lá em Recife, o Sampaio agora mira a conquista antecipada da Copa Cidade de São Luís. Para o Sampaio Corrêa, só interessa a vitória contra o Motoclube. O time será formado por boa parte dos jogadores titulares que competiram a Série C do Brasileiro, com exceção do goleiro Rodrigo Ramos, os atacantes Lucas, Leandro Kivel, já vendido para o Confiança de Sergipe, e ainda o zagueiro Paulo Sérgio, que não renovou o contrato, e também o zagueiro Mimica, que se encontra no departamento médico. O jogo tem uma motivação natural. O último confronto foi realizado no dia 19 de novembro de 2012 pela Copa União. Na ocasião, o Sampaio foi melhor e venceu por 1-0. A disputa reacende a rivalidade entre os dois times. Ali no Castelão é mais caro do Sampaio do que a Casa do Moto, até porque nós estamos jogando lá praticamente 2 anos, já conhecemos aquele gramado bem. Então eu creio que vai ser um jogo bom, onde o Moto tem um mando de campo, o Sampaio tem que vencer o jogo para classificar. E vencendo esse jogo aí, elimina o Moto. Respeitar, né? Mas se tiver a oportunidade de botar a bola pro fundo da rede ali, com certeza a gente vai botar a bola pro fundo da rede. Vai ser um jogo difícil ali. Os jogadores deles estão falando umas coisinhas aí,
atingindo a gente também, mas a gente respeita ele, na verdade disso, mas vamos para dentro de campo ali, é briga, for para comer grama lá, todo mundo vai comer. O técnico Dejair Ferreira comanda o time durante as férias de Flávio Araújo e sabe da situação que tem de não poder contar com a participação de alguns jogadores. Mas o tom de mistério prevalece o discurso. A gente tem já os nomes definidos, mas a gente só vai divulgar minutos antes da partida, até porque se trata de um clássico, onde envolve diretamente uma vitória nossa para a nossa classificação. Então, quanto mais a gente fazer um pouquinho de mistério, é bom, até porque dá um pouquinho mais de suspense, mas a gente já tem definido sim, e eu tenho certeza que esses atletas que vão entrar vão procurar dar o máximo dentro de campo para que nós possamos conseguir a vitória. Já o Motoclube joga pelo empate no Superclássico para garantir uma vaga nas semifinais do segundo turno da Copa Cidade. Depois da vitória de 3-1 sobre o Araioses na segunda-feira, os jogadores do Moto se concentram para o duelo decisivo da última rodada do retorno da Copa Cidade. O Papão do Norte está na terceira colocação do Grupo B com 4 pontos e necessita de pelo menos um empate contra o Tubarão para avançar às semifinais. O time rubro-negro vai encarar o rival com suas principais forças. O volante Marcinho, lesionado, está fora do jogo, o que garante a permanência de Vanderlei. O meia Felipe é o artilheiro da competição com 5 gols e espera balançar mais as redes. Eu acho que eu venho trabalhando para isso nos treinos no dia a dia e tem dado certo e a bola vem entrando. Já o experiente atacante Kleber Pereira está com fome de gols. Vai para a partida com respeito ao adversário, mas confiante no bom resultado. A expectativa é enorme, é grande. Se trata de um clássico importantíssimo para nós. Vamos procurar fazer as coisas certas, ter respeito por eles, né? Vem demonstrando isso daí, mas dentro de campo são 11 contra 11, então aquele que jogar melhor com certeza vai sair com a vitória, então espero que seja da nossa parte, procurar ter respeito, mas dentro de campo procurar se impor, jogar nosso futebol que a gente com certeza consegue nessa classificação. Nós temos que procurar fazer com que a equipe do Moto, ela se encaixe dentro do padrão do jogo que nós já temos determinado, né? A equipe do Moto é uma equipe já tradicional, e um clássico é um clássico, né? Um clássico a gente tem que respeitar as duas equipes, tem que jogar com qualidade para que a gente possa dar um bom espetáculo. Mas meu pensamento é fazer com que a equipe do Moto ela saia vitoriosa dentro de campo e consiga a classificação. O Superclássico é hoje às 8h15 da noite no Estádio Castelão. São Luís predomina nebulosidade variável e sem probabilidade de chuva, mínima de 26 e máxima de 32 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável e sem probabilidade de chuva, mínima de 24 e máxima de 36 graus. Em Caxias predomina pouca nebulosidade e sem probabilidade de chuva, mínima de 24 e máxima de 38 graus. Em Balsas predomina nebulosidade variável e probabilidade de pancada de chuva esparsa que pode ser acompanhada de trovoada, mínima de 23 e máxima de 35 graus. E veja no próximo bloco, crianças e adolescentes participam de oficina para manter viva a tradição do tambor de crioula. É logo após o intervalo. Agora são 11h42. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes.
mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país. É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Se o trânsito em São Luís é complicado para quem anda motorizado, imagine para quem se desloca a pé. Isso porque veículos que deveriam ocupar apenas as ruas tomaram conta das calçadas aonde passam os pedestres. No bairro do Renascença, o problema que se tornou rotina na cidade pode ser constatado nas calçadas. Segundo o Código Brasileiro de Trânsito, estacionar nas calçadas é infração grave, punida com multa de R$ 127,69 e a perda de 5 pontos na carteira. Estacionar o veículo sobre passeio público ou faixa destinada aos pedestres. Esta é a 7ª infração de trânsito mais comum na capital neste ano. De janeiro até outubro, foram quase 5.500 multas do tipo, segundo estatísticas do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, DETRAN. No centro da cidade, o problema é ainda pior. Com os estacionamentos lotados devido à movimentação no comércio, é comum flagrarmos os carros pelas calçadas. E se para o pedestre, que fica com o direito de ir e vir comprometido, imagina-se para os deficientes físicos. Uma prática que poderia ser mais coibida a partir da conscientização dos condutores e de uma fiscalização mais ostensiva, não observada por esta reportagem. E sobre essas irregularidades, vamos conversar novamente com Luanda Bela. É com você, Luanda. Pois é, Edmilson, para falar sobre essas irregularidades no trânsito, nós estamos aqui com o superintendente de trânsito da SMTT, Gilberto Sátiro. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Esse tipo de infração, que é usar as calçadas como estacionamento, que foi mostrado na matéria, ela é comum em São Luís, né? É comum, principalmente na zona do centro, né? Bom, a zona do centro é um centro histórico que não foi pensado para ter esse tipo de serviço de veículo automotor. Então as pessoas, para poder ainda dispor de estacionamento, ainda ter a via para passagem, elas acabam cometendo infração de subir a calçada. E essa infração, qual é a penalidade para ela? Não, a penalidade principal dela, além da multa, é a remoção do veículo. Alguns pontos do centro histórico não é possível o guincho, a prancha entrar para poder fazer a relocação, mas que a penalidade existe e também a pontuação, a perda de pontuação. A gente observa que esse problema, além do centro histórico agora, ele se torna pior por conta que as pessoas vão para o centro fazer compras de Natal, etc. Mas também em toda a cidade a gente observou que isso acontece. Na Avenida Colares Moreira, né, no Renascença 1, é um exemplo. A SMTT tem fiscalizado esses outros pontos na cidade? Tem fiscalizado, e com relação às vias primárias, né, as avenidas, a SMTT ela vai começar a fazer, já começou na São Massal, a fazer um serviço que é a criação dos corredores exclusivos para ônibus. Então essas avenidas todas elas vão passar por uma regularização da parte de estacionamento, ou seja, não vai ser permitido o estacionamento das avenidas, como é o que rege a lei. Isso tem um prazo para acontecer? Não, a gente já começou na São Massal, na Rio Branco, né? E agora no começo, após as festas de final de ano, a gente deve começar com as outras avenidas, os outros corredores primários, Daniel de Latouche, Jerônimo de Albuquerque, a própria Marechal Castelo Branco e por aí vai. Alguns estabelecimentos comerciais chegam até a fazer intervenções concretas na calçada, já transformando em estacionamentos. Isso tem penalidade também? Bom, isso a gente tem na SMTT a prerrogativa da certidão de diretriz, que é uma certidão que a gente passa legalizando a construção se tiver de acordo com as normas vigentes. O estacionamento no centro, na parte comercial, desde que ele esteja dentro da área comercial e obedeça às normas, ele é permitido. Não é permitido, segundo a resolução 203, você particularizar o logradouro público, ou seja, colocar cavaletes e cones tomando uma área de vaga sua. Isso não é permitido.
Bom, agora também no final do ano a gente tem visto um fluxo intenso de veículos causando engarrafamentos em qualquer horário, em qualquer dia na cidade. A SMTT tem algum plano em relação ao final do ano? Aliás, assim, agora faz quase um mês e pouco, todos os finais de semana, a gente tem montado umas operações bem grandes, porque a cidade está cheia de evento, né? E com relação ao final do ano, a gente já tem as operações montadas para tentar amenizar esse impacto do trânsito, que a gente sabe que vai ocorrer. Quais são, assim, em termos gerais, as infrações mais cometidas em São Luís? Bom, a infração mais cometida são a falta de uso do cinto, né? Falar o celular, né? E com relação a incidente, é o engavetamento de carro, né? É porque o nosso condutor, ele ainda persiste muito em erros básicos de condução de veículo, infelizmente. Obrigada, Gilberto, superintendente de trânsito da SMTT. Voltamos com você, Edmilson. Obrigado, Luanda. E o tambor de crioula é uma das principais manifestações culturais do Maranhão. E para manter viva a tradição, uma oficina passou técnicas de dança, canto e toque para crianças e adolescentes. Uma das manifestações culturais mais tradicionais do Maranhão, uma dança que remonta à história da cidade. Com certeza, o tambor de crioula ele tem ligado diretamente com a nossa história, da influência africana na cultura do Maranhão. E ele é um espetáculo, é uma celebração. Então, nós temos vários aspectos da dança, né? Temos a parte da dança das mulheres, alguns lugares do Maranhão os homens também dançam, e a percussão e o canto que é executado pelos homens. O tambor de crioula foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil em 2007 e no ano seguinte começaram as discussões sobre o plano de salvaguarda do tambor de crioula. Mas antes de começar a dança, vale aquecer o tambor. Depois que ele aquece, o fogo aquece ele, aí sai um som beleza. É aquele som que você sempre ouve aqui e ali, por causa do fogo. Feito o procedimento, hora de começar. Uma tradição repassada para diversas gerações. Nesta oficina em São Luís, crianças de 7 a 13 anos aprendem na prática sobre a dança. É a cultura maranhense sendo preservada. Os mestres e as mestras ensinando a dança, o canto e a percussão para essas crianças, está despertando interesse nesses jovens aprenderem, viverem o cotidiano do tambor de crioula e passarem para outras gerações futuras. O escritor José Chagas é o grande homenageado de hoje. Artistas de renome nacional musicaram 14 poemas. E o resultado dessa homenagem é um CD produzido por Zé Cabaleiro e Celso Borges. O lançamento conta com a participação de diversos convidados. A poesia do mais maranhense de todos os paraibanos ganha musicalidade no álbum A Palavra Acesa, de José Chagas. Dentre os convidados que completam a participação no disco, também estão os cantores Nosli, Ale Muniz e Chico Saldanha. Para eles, a responsabilidade de aceitar o projeto tem sido prazerosa. Uma homenagem muito merecida. Zé Chagas, me deparei com a poesia dele ainda adolescente, lá pelos 17, 18 anos. Naquela época já ousava musicar poemas dele. E agora, 30 anos depois, quase, a gente teve um novo desafio, né, que foi esse poema A Ceia do Mundo. E eu e o Celso Borges tramamos ali uma linda melodia e está aí no CD registrada, A Palavra Acesa, a sempre viva a poesia de José Chagas. Aos 89 anos, José Chagas preserva sua fina ironia ao receber mais essa justa homenagem. Fico comovido, alegre. Muitas vezes eu fico pensando, será que eu mereço tudo isso aí? Tem muita coisa que está acima de minha expectativa, da minha condição. Porque eu sempre me acho que sou um sujeito limitado, né? E muita gente chega de tal maneira, me considera que eu fico, peraí, até eu disse para o Baleiro, eu não sei se eu mereço essa homenagem toda que vocês vão fazer. A esta mesa sozinho, eu me sento em vão, não bebo deste vinho, nem como deste pão. E o
lançamento acontece hoje às 9 da noite no Teatro da Cidade, na Rua do Egito, no centro de São Luís. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.